Oi pessoal, então hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês tentando explicar esse conteúdo, tá, sintático aí, gramatical, que tanto assusta, tanto gera temor por meio dos estudantes, tá? O conteúdo é crase e tentarei ser o mais breve e claro o possível para que vocês venham a entender esse conteúdo. A parte chata do conteúdo da crase é porque ela vai trabalhar muito com a relação de sentidos, tá? Então a frase ela muda o sentido dentro da oração, ou seja, a oração ela muda como um todo, só pelo uso ou não dessa estrutura de supressão aí, né, que a gente chama de crase. Então vamos tentar entender aí, a gente já sabe disso, mas eu vou estar batendo nessa tecla. Crase é o que? A supressão aí de um A mais A. Então, é um A preposição mais um A artigo. Ótimo. Isso aí a gente já sabe. Tá? Agora, como que vai funcionar a relação do estudo da crase? A crase ela vem subdividida em algumas partes. Tem as estruturas que a gente considera como obrigatórias. Então, tem umas regrinhas aí que eu sou obrigado a utilizar a crase. Tem outras estruturas que elas tornam-se facultativas, quer dizer que eu posso ou não colocar a crase, que a sentença, a minha oração ali ela vai estar correta, tá bom? E tem outras estruturas que eu não posso utilizar a crase. São casos aí que são estruturas proibidas, tá? Eu não posso colocar a crase em hipótese alguma. Como sempre aí, temos as regras que a gente chama de regrinha geral, e temos as exceções dentro dessa regra, tá bom? Então, galera, isso aqui que eu estou passando para vocês não é tudo relacionado à crase, tá? Então, é um conteúdo que ele requer um pouquinho de atenção, revisão e estudo, tá bom? A gente não fica preso só, por exemplo, a essa videoaula, não, tá? Então, a gente pesquisa, a gente vai atrás justamente desses pontos de exceção. Daria para eu estar criando aqui, produzindo, fazendo para vocês uma videoaula com todas as estruturas, todas as exceções. Sim, mas aí ficaria uma videoaula muito extensa. Você pode ter certeza que daria muito mais de uma hora. Muito mais de uma hora. Né? Então, eu vou pegar aqui casos pontuais e recorrentes, tá bom? E que frequentemente aí costumam ser cobrados em avaliações externas, tá? Como o PAS e o próprio Enem, e vestibulares tradicionais. Então vamos lá, a gente vai dar início aqui, primeiro por causas obrigatórias, mas antes da gente entrar nas causas obrigatórias, nós vamos ver aqui a funcionalidade da crase. Então, como eu disse para vocês, crase, ela vai estar trabalhando com sentido, né? Então vamos tentar entender aqui com relação que sentido é esse. Vamos pegar aqui uma canetinha, estou explicando para vocês. Vermelho. Então aqui na primeira estrutura aqui, primeira oração, fala, ela cheirava rosa. Percebam que o azinho não recebeu aqui, né, o acento indicativo da crase, não recebeu. Se ele não recebeu, qual foi o sentido que essa oração passou aí para o ledor, né, para nós entendedores? O sentido de aspirar, né, de cheirar, tá bom? Então chegou lá e aspirou, né? Ou seja, ela cheirava a rosa, ela pegou uma rosa, aspirou, cheirou aquela rosa, tá bom? Então não tem crase, o sentido foi esse, de cheirar. Agora, com a crase, ela cheirava a rosa. Só por fazer essa diferenciação entre crase e não, o sentido muda totalmente. Então, ela cheirava a rosa, cheirosa, perfumada. Ela, mulher com cheiro, ou seja, com perfume de rosa, tá bom? Então, olha como muda aí. Olha o segundo exemplo. Coloquei à venda. Quando a gente fala coloquei à venda, sem crase, eu estou falando o quê? Obstruí minha visão. Tapei os olhos. Vendei meus olhos. Quando eu falo coloquei à venda com aqui a crase, eu estou falando que eu coloquei algo à venda, a vender, estou vendendo algo, tá bom? O último exemplo aqui, com relação à funcionalidade e aos sentidos, chegar à noite.
Então, chegar à noite, o que? Chegada da noite, né? Então, seria o anoitecer. Então, aqui seria o anoitecer, sem crase. E quando eu coloco chegar à noite com crase, eu estou falando que cheguei aí tarde da noite. Alguém chegou tarde da noite, tá bom? Então, para que vocês entendam aí. Como eu já disse, essas funcionalidades vão ser subdivididas aí em casos obrigatórios, casos facultativos e casos proibidos e as exceções, tá bom? Então, dentro do estudo da crase aqui, a gente pensa que estruturas aí são absolutas, não vão mudar, não isso, não aquilo, mas elas mudam. Sempre tem uma regrinha aí que tem um peguinha por trás, tá? Agora, a regra geral é a que prevalece sempre, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Entenderam a funcionalidade, né? Sentido, tudo. Vamos lá. Então, quando a gente coloca aqui, relaciona-se a lugar e tempo. O que é isso, relaciona-se a lugar e tempo? Olha os exemplos aí, ó. Seu pai saiu... Opa, vamos lá. Às pressas. Estava à espera do irmão. O que é isso, galera? Quando eu falo relaciona-se a lugar e tempo. Seu pai saiu às pressas, estava à espera do irmão. Isso aí são locuções adverbiais femininas, tá bom? Então temos locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas, mas elas têm que ser femininas também, tá? Então essas locuções, galera, ela não tem uma regrinha básica aí não. Ela não tem um A mais A que vai ser acraseado, não. Ou você sabe ou você sabe, tá bom? São estruturas aí invariáveis, elas sempre vão aparecer da mesma forma, da mesma maneira, tá bom? Ou seja, dentro do gênero em si, né? No caso a gente está falando do feminino, tá bom? Ele vai se tornar invariável, ele não vai modificar. Então aqui eu coloquei uma pequena lista dessas locuções que recorrente aí a gente consegue encontrar dentro do estudo da crase. Então vamos lá. À noite, à direita, à esquerda, às pressas, às vezes, à risca, à tarde, à frente, à maneira de, à moda de, à procura de, à mercê de, à custa de, à medida que, à proporção que, à força de, à espera de. Tá bom? Então lembre-se que isso aqui é estudo. Não tem regrinha não. Então você tem que realmente colocar em prática, tá fazendo anotações aí, pegando exemplos em que aparecem essas locuções e aprendendo, porque a partir do momento que você aprende as locuções adverbiais, principalmente as femininas, que é relacionada aí ao estudo da crase, na hora que você identificar uma, você sabe que automaticamente ela será craseada. Tá vendo aí? Então essas locuções adverbiais aqui femininas, automaticamente elas serão craseadas. Beleza? Vamos lá. Esse aqui eu cheguei a abordar, falei com vocês em sala de aula, com relação ao aquele, aquele e aquilo, né? Então eu falei para vocês que o aquele, aquele e aquilo são os únicos pronomes aí. Pronomes o quê? Aquele, aquele e aquilo. Opa, pronomes demonstrativos, né? Em que receberão o acento indicativo da crase, certo? Então esse, essa, isso, esses pronomes demonstrativos aí, eles não receberão o acento indicativo da crase. Porém, aquele, aquele e aquilo receberão. Aí vem aquela questão, em todos os casos eu vou obrigatoriamente colocar a crase quando aparecer aquele, aquele, aquilo, eu vou colocar a crase aonde? No A do aquele, no A do aquela e no A do aquilo. É isso mesmo? Eu tenho que obrigatoriamente colocar? Não, você não tem que obrigatoriamente colocar. Você tem uma forma de tirar aí uma prova, né? Um teste. Saber se você vai colocar ou não. E o testezinho é simples da gente identificar. Você vai fazer a substituição, tá? Você vai tentar aí ver se a crase fazendo essa substituição aqui, ó. Olha só, cheguei àquele lugar, cheguei a este lugar. Você vai substituir o aquele por a este, o aquela por a esta, o aquilo por a isto. Se couber essa substituição e a frase continuar com sentido, tá certo. Aí você pode crasear. Se não tiver um sentido, você fizer a substituição, você fica, cara, não tem sentido nenhum isso aqui que eu estou colocando. Aí nesse caso não, aí não vai ter crase. Beleza? Então substituiu
Aí, aquele por a este, aquela por a esta, aquilo por a isto, e deu sentido na frase, o a do aquele, o a do aquela e o a do aquilo serão craseados, tá bom? Então aí, tirando a prova, tá? Aqui é só para exemplificar tudo que eu já falei. Então, substituindo o pronome aquele por a este, se mantiver o sentido, usa-se crase. Vou àquelas cidades, tá? Então vamos lá. Vou àquelas cidades. Vou a estas cidades. Manteve o sentido? Sim ou não? Manteve, né? Então o que eu vou ter que fazer? Crasear. Belezinha? Fácil demais. Então tá ali embaixo a definição do que eu falei. Aquele, aquele, aquilo, por a este, a esta aí, a isto. Tendo sentido, craseia. Não deu sentido, não craseia. Tá bom? Com pronome relativo. Aqui eu coloquei a tabelinha dos pronomes relativos para que a gente relembre aí, tá? Quais são esses pronomes relativos, tá? Masculino, feminino, singular, plural, invariáveis. Então, só para a gente relembrar, tá bom? Eu não vou colocar, exemplificar, colocar um exemplo para cada um desses pronomes relativos, não. Mas eu quero que vocês entendam aqui que com pronome relativo, lógico, tem que ter a relação aí de quê? De substantivo, o quê? Feminino, tá bom? Então, eis a moça a qual você se referiu. Eis a moça a qual você se referiu. Qual é a diferenciação que vai acontecer aqui naquela regrinha geral que eu expliquei para vocês? Aquele do o a, né, se substituir por ao, é certeza que a gente vai poder colocar a crase. Lembra lá que eu dei uma explanação sobre isso? Né? Você pega lá o substantivo feminino, substitui por um masculino. Se tiver sentido, aí o a será craseado. Né? Por exemplo, fui à escola. Né? Fui ao colégio. Então, o a, que dá o a de escola, a escola, será craseado. É a prova que você tem que ele vai ser craseado. Vejam que no exemplo que eu coloquei agora, fui à escola, o a ele vem antes de que? Do substantivo. Não é isso? E aqui, o a com pronome relativo, ele vai vir depois desse substantivo. Tá? Ele vai vir antes de quem? Do pronome relativo. Tá? A única diferença que vai acontecer é essa. Porém, a jogadinha aí de a por ao, vocês podem ver que vai ser exatamente a mesma. Eis a moça a qual você se referiu. O a, eu vou crasear ou não vou crasear? Vamos substituir aí o substantivo por um masculino. Né? Eis o moço ao qual você se referiu. Percebam que o pronome está aqui. Pronome relativo. Ao invés da minha estrutura aqui, no caso meu a com crase, vir antes, tá vendo? Antes aqui do substantivo, ele veio antes do pronome relativo. Só isso que aconteceu. Porém, a jogadinha lá de a por ao, feminino por masculino, para tirar a prova, tá aí, beleza? Ou seja, a estrutura é exatamente a mesma. Só vai mudar aqui, antes de vir antes do substantivo, ele vai vir antes do pronome relativo. Tá bom? Então, quais são os pronomes relativos, professor? Tá aí. Masculino, o qual, cujo, quanto. Plural, os quais, cujos, quantos. Feminino, singular, a qual, cuja, plural, as quais, cujas, quantas. Invariáveis, que, quem, onde. Beleza? Então, aqui no caso, nós temos um feminino, a qual, né? E ao qual, no caso aí, masculino. Beleza? Então, continuando aqui. Como eu disse, tentarei ser breve. Esse caso aqui, galera, é o caso em que a gente... É uma estrutura muito particular, tá? Porque aqui vai acontecer esse estudo da crase em cima de duas únicas palavrinhas. Uma delas é casa e a outra é terra. Então, deixa eu grifar elas aqui para que vocês vejam. Tá? Casa, eu queria fazer dois slides, mas eu acabei deixando em um só. Terra. Tá bom? Então, no caso aqui de casa e terra.
Casa, galera, uma regrinha geral diz assim: se eu especificar que casa é, se eu não especificar que casa é, se eu especificar que terra é, ou se eu não especificar que terra é, eu vou ou não crasear. Como assim, professor? Especificar. Vamos lá, olha só. Volte a casa cedo. Eu estou especificando que casa, de quem é a casa, como é essa casa. Eu estou falando alguma coisa sobre a casa? Não. Ou seja, não está especificado. Resumindo, eu não vou crasear. Então isso é uma regra geral, tá? Então, volte à casa dos seus pais. Agora eu estou falando que casa é? Sim, eu estou especificando. Se eu especifiquei, o casa aqui será craseado, beleza? Então isso aqui existe uma explicação lógica para isso, tá bom? Quando eu não especifico, quando eu não falo que casa que é, como que é, eu não estou colocando aí um adjetivo sobre essa casa ou até mesmo uma locução adjetiva que fale algo dessa casa. Então esse especificar é um adjetivo, que é uma característica, tá? Se eu colocar aqui a velha casa, né, ou a casa velha, eu estou colocando um adjetivo aí, então eu estou especificando algo e ela seria craseada. Como eu não estou falando nada, não vai ser. No segundo exemplo eu coloquei o quê? Eu coloquei uma característica, um adjetivo? Não, eu coloquei uma locução, tá? Então essa locução fez com que, me obrigou, no caso aí dentro do estudo, dentro da regrinha, a crasear. Ok? Então com a palavra casa é isso que vai acontecer, tá? Especifica e não especifica. Tem adjetivo ou tem locução, aí você tem que identificar para crasear ou não. Já com relação à palavra terra, né? Então eu coloquei aqui: não haverá crase antes do substantivo terra, em oposição a bordo, a mar. Então, galera, olha só, quando a gente fala de a bordo, a mar, eu estou sendo bem claro aqui, tá? Cadê aqui minha canetinha? A bordo, a mar, em oposição. Resumindo, é saindo de algum lugar que tenha água para um outro espaço físico ali, tá bom? Então é sair de onde tem água para outro lugar, beleza? Em oposição. Então se tu tá na água, a oposição, tu vai ali para a terra. Se tu tá na água, tu vai para o céu, tá? Então tem que ter uma oposição aí. Se acontecer isso daí, você não vai crasear, tá bom? Não se craseia a palavra terra se tiver essa oposição aí, a bordo, a mar. Então vamos aqui um exemplo. Saiu do navio e chegou à terra. Saiu do navio, né? O navio ele não voa, né? O navio ele fica na água, beleza? Então a bordo, a mar, saiu do navio e chegou à terra. Então ele saiu ali de uma embarcação, né? Ou seja, a mar, e foi à terra, beleza? Então nesse caso aqui não se craseia. Outro exemplo: vendo o tubarão, o nadador voltou logo à terra. Também vendo o tubarão, o nadador voltou logo à terra. Então se ele viu o tubarão e voltou à terra, onde é que ele estava? Né? Então tubarão subentende-se que ele é uma espécie que vive aí nos oceanos, aí, nos mares, né? Então água novamente. Então saiu da água e foi para terra, beleza? Então a bordo, a mar, saiu da água e foi para terra. Nesse caso aqui eu não vou crasear, beleza? Aí entra aí aquela estrutura aqui do primeiro, da casa também, com a palavra terra, belezinha? Vamos lá. A gente tem que fazer uma relação de estrutura ambígua. O que é isso? Com mais de um sentido, tá? Então vai no mesmo ponto ali do não especificar e do especificar. A gente tem que fazer essa análise também. Toda vez que aparecer a bordo do mar, saiu da água, foi para a terra, não se craseia. E as estruturas ambíguas também, com relação ao uso da terra, a terra, ou seja, esse substantivo aqui, também não vai crasear. Então, se tiver mais de um sentido, nós tivemos aí dois sentidos ou mais, eita, dois feios. Tivemos mais de um sentido, dois sentidos ou mais, tá? Dentro do entendimento da oração, não vai se crasear. Isso em relação com a palavrinha terra, tá bom? Então, eles chegaram à terra. Então, foi o quê? Foi o planeta Terra, foi um monte de terra, foi a... Que terra, né? Então, se cabe mais de um questionamento, se é uma estrutura ambígua, eu vou crasear? Não, eu não vou crasear, tá bom? Agora, se eu especificar, se eu tirar essa ambiguidade aí,
tá? E torná-la aí der um único sentido. Ao ler, você percebeu que ali não tem uma estrutura ambígua, tá? Então você vai colocar ali a crasezinha bonitinha no lugar dela. Aí entra na mesma explicação lá do casa. Especificou ou não especificou, tá bom? Então, eles chegaram à terra dos seus antepassados. Que terra foi essa? Deu para especificar? É o planeta Terra? Não, não é o planeta Terra. É a terra que ele pisou? Também não é a terra que ele pisou. Quando eu falar terra dos seus antepassados, aí pode referir-se ao quê? A uma cidade, né? Muitas vezes até um estado, mas ali a região onde aquela família criou uma geração, né? Então foi passado de pai para filho, dos antepassados dele, né? Ou seja, tem um contexto histórico, aquela região ali. Então eu me coloco aí, por exemplo, como pernambucano. Então, cheguei à terra dos meus antepassados. Qual é a terra dos meus antepassados? O Pernambuco, tá bom? Então, não tem uma estrutura ambígua aí. Eu estou especificando que terra é essa, beleza? Então, aves voavam rente à terra, tá? Então, rente à terra é o que? É um monte de terra, é o planeta Terra. Dá para entender bem que se as aves voavam, estavam rente à terra, então estavam próximas do solo. Fácil de identificar também, né? Então, tem ambiguidade? Não tem ambiguidade. Então, coloca a crase aí. Os astronautas voltaram à Terra. Se eles voltaram à Terra, eles estavam em um outro local aí no espaço, né? Agora aí é com o sentido de planeta Terra, ok? Então tem ambiguidade? Não tem ambiguidade também, então coloca a crasezinha aí. Agora no primeiro exemplo, eles chegaram à Terra, tem, que cabe mais de um questionamento. Beleza? Então é a Terra de quê? Dos antepassados. É uma Terra que estava ali rente, é um monte de terra, é o planeta Terra, então cabe questionamento, então não craseia, ok? Então especificou, não especificou, colocou crase, não colocou a crase. Fácil demais. Vamos lá. Ainda com a palavrinha aqui, o substantivo casa. Como eu falei para vocês, né? Nem tudo é uma estrutura aí dentro do estudo da crase. A gente pensa que é um estudo aí meio concreto, absoluto, mas não, tem as exceções. Então vamos lá. Ainda dentro do estudo do substantivo casa, haverá crase se tiver o sentido de estabelecimento comercial ou hospital, residência oficial do chefe de Estado, enfim, quando casa não significa lá, domicílio, tá bom? Então a gente vai crasear aqui, a crase ela será obrigatória no caso em que ela vier com esses sentidos aqui, ó. Vamos lá, vamos sublinhar aqui. Estabelecimento comercial, obrigatório, hospital, residência oficial do chefe de Estado. Enfim, quando ela não significar domicílio. Então, fui à casa Açucena comprar presentes. Casa Açucena é o que, gente? Casa Açucena seria o que? Estabelecimento comercial. Vou comprar presentes. Então, a casa Açucena eu vou crasear? Vou crasear, porque haverá crase se tiver esse sentido aí, ó. Tem o sentido? Tem. Então, coloca a crase lá. Fui à casa Açucena comprar presentes. Nesse caso aqui é obrigatório. Quando a casa vier com sentido de domicílio, você já sabe que você não vai crasear, beleza? Então, o presidente regressou à Casa Branca. Casa Branca seria o quê? É residência oficial do chefe de Estado, né? Mesma coisa? Mesma coisa. Coloca a crasezinha lá. É obrigatório. Poucos têm acesso à Casa da Moeda, né? Então, Casa da Moeda também é uma casa aí oficial, tá bom? Então, coloca aqui a crasezinha também. Beleza? Então, algum desses exemplos aqui colocou casa como lar ou domicílio? Não, não colocou. Então, se não colocou, eu vou crasear. Se por acaso viesse com sentido de lar domicílio, não receberia a crase. Tá bom? Vamos aqui para os casos facultativos. Casos facultativos é facinho, facinho, facinho demais. Então, antes de pronomes possessivos femininos, antes de nome de mulheres e depois da palavra até. Então, vamos lá. Vamos correr aqui.
Exemplos. Ele se refere à minha mãe. Eu me referi a Joana. Todos os alunos foram até a escola. Acho que ficou claro aí um exemplo para cada um, né? Então vamos lá. Antes de pronomes possessivos femininos, onde é que está o pronome possessivo feminino? Minha, né? Então, antes de pronome possessivo feminino. O azinho está antes de pronome possessivo feminino? Tá. Então vai ser um caso facultativo? Sim. Se eu colocar a crase ou não, tá certo. Tá bom? Vamos lá novamente. Segundo exemplo aqui foi o quê? Antes de nomes de mulheres. Opa, acho que Joana é um nome de mulher, né? Então veio antes daqui também o nome de mulher, Joana. Se eu crasear ou não, vai estar correto. E todos os alunos foram até a escola. Mesma coisa. Aqui já é o quê? Ah, é depois, professor. Depois, aqui, ó, da palavra até. Não apareceu depois da palavra até? Apareceu, professor. Então, eu vou crasear ou não. E vai estar correto. Fácil demais os casos facultativos, gente. Muito fácil. Com relação a horas, eu expliquei para vocês aqui, né? As horas elas têm que vir dentro de uma estrutura o quê? Original? Primeira, segunda e terceira? Não. Tem que vir numa relação aí cardinal. Tá bom? Então, quando as horas vierem aí seguindo essa estrutura cardinal, 1, 2, 3, e as horas vierem em ponto, tá? As horas vierem em ponto, aí sim. Às 10h30 horas em ponto, sim. Então, 10 horas, 11 horas, 10h30, 11h30, isso são horas em ponto. Ah, 10h15, 10h17, não, são horas em ponto. Tá bom? Aí já virou um quarto de hora, já quebrou as horas, aí já não dá mais. Então, vai sempre usar a crase quando as horas vierem em ponto, numa estrutura cardinal e não ordinal. Certinho? Lembrem lá das preposições que eu passei. Se aparecer preposição aí desde, após, né? Então, se aparecer alguma dessas preposições, você não coloca crase mesmo aparecendo as horas. Estou te esperando desde as 12 horas. Desde as. Então, quer dizer que já tem uma preposição ali. Se tem uma preposição, esse as, ele é só artigo. Então, está separado. Desde preposição, as, artigo. Quer dizer que o as não vai receber a crase, tá bom? Está no caderninho de vocês isso daí. Então, vamos lá. Só continuando aqui. Casos proibidos. Então, casos proibidos, antes de substantivos masculinos, antes de verbo, antes de expressões que exprimem ideia de tempo futuro ou distância, antes de expressões formadas por palavras repetidas, dias da semana e meses também, tá? Meses também. Depois eu tenho que fazer um só sobre a relação de numerais aí, tá? Porque numerais não tem gênero e não recebe artigo, a não ser os terminados em entos, né? 300 e o 1 e o 2. Mas isso aí eu vou passar num outro dia, numa outra hora, tá bom? Então, dias da semana e meses, você já tem certeza que você não vai crasear. E antes de pronomes de tratamento, a não ser dona, senhora e senhorita. Então, se aparecer lá Vossa Excelência, Vossa Santidade, não recebe crase. O dona, senhora e senhorita, sim, recebe. Porque são femininos, tá bom? E ele vai estar atrelado totalmente aí os substantivos femininos, tá? Não só os substantivos, como as locuções, como os pronomes, então, ao gênero feminino, de um modo geral, tá bom? Então, vamos lá. Antes de substantivos masculinos. Esse aqui é o clássico, né? Então, antes de substantivos masculinos, meu sofá cheirava a vinho. Vinho, substantivo masculino, não craseia. Perfeito. Ofereci ajuda a João. João, substantivo masculino também, né? O azinho veio antes. Vinho, masculino também, o azinho veio antes, mas não se craseia porque não é um substantivo feminino. Se não é, coloca crase. Muito fácil. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vocês têm que lembrar que antes dos substantivos masculinos tem uma exceção, tá bom? Que exceção é essa? É quando a gente fala a moda ou a maneira de. Então, quando a gente fala a moda ou a maneira de, jogava futebol a Pelé. Então, jogava futebol à maneira de Pelé. Pelé é um substantivo masculino.
Mas se você está falando que é a moda ou a maneira que Pelé jogava, a moda, aí esse A será craseado, tá bom? Beleza? Então, vestia-se a Luís XV. Então, vestia-se a moda ou a maneira que Luís XV se vestia. Beleza? Então, o A será craseado também. É uma regrinha de exceção. Continuando aqui. Antes de verbo. Esse aqui é clássico, né? Clássico demais. Então, a relação aí maior de proximidade entre crase e verbo são os verbos destino, né? Ir, voltar e vir. Mas depois eu explico isso aqui para vocês melhor. Agora, o antes de verbo, isso aqui é um clássico, é igual ao substantivo masculino. Então, estou hábito à distância, né? Opa, onde é que está o verbo aqui, né? Então, o verbo está aqui, gente, à distância. Vai receber crase? Não vai, porque é verbo. Ficou a pensar nela o dia todo. Onde é que está o verbo aqui? Ah, pensar, né? Então, mesma coisa, vai receber crase? Não, não vai. Ótimo, então, deixa ela sem. Estava a celebrar a sua vitória. Opa, o verbo também está onde? Celebrar. Então, identificou que o azinho veio antes do verbo, você não vai crasear, tá bom? Só lembrem aí do que eu expliquei para vocês em relação aos verbos destino, tá? O ir, voltar e vir, ok? Aí no caso não vai ser nem antes, vai ser depois. Então essa vai ser a maior relação que vai existir entre verbo e crase. Vai ser com esses 3 pontos aí, com essas 3 exceções. Não chega a ser nem tanto uma exceção, mas quando a gente fala de verbo e crase, é a maior proximidade entre os dois com relação a esses verbos destino. Tá? Verbos que determinam e indicam destino. Antes de expressões que exprimem ideia de tempo futuro ou distância. Acho que os 2 exemplos aqui eles ficaram claros em relação a exprimir ideias de tempo futuro ou uma distância. Olha o primeiro exemplo aí. Ó. Sairá daqui a pouco. Se vai sair daqui a pouco, vai exprimir uma ideia de quê? Distância? Não, tempo futuro, né? Vai sair daqui a pouco, né? Então vai exprimir uma ideia de tempo futuro. Segundo exemplo, caminhará daqui à esquina. Então, distância. Quando tiver essa relação de distância e quando tiver essa relação aí de tempo futuro, não vai se crasear. Perfeito? Antes de expressões formadas por palavras repetidas. Essa é fácil demais. Então, cara a cara, frente a frente, lado a lado, dia a dia. Então, nunca se craseia quando vier expressões repetidas. Perfeito? Dias da semana, como eu falei para vocês, e meses. A gente não vai crasear. O estudo com relação aos anos, aí já vai entrar no estudo relacionado aos numerais. Depois eu crio uma outra videoaula falando sobre isso, tá bom? Pra gente não estender tanto essa. Mas, adiantando, dias da semana e meses, não se craseia, tá bom? Então, temos aula de segunda a quinta. Não vou crasear porque não se craseia. Então, de janeiro a fevereiro, não vou crasear também. Perfeito? Antes de pronomes de tratamento, então permite-se o uso apenas de pronome dona, senhora e senhorita. Então, qualquer outro pronome de tratamento não será aceito em relação ao estudo da crase. Apenas dona, senhora e senhorita. Ok? Então apareceu lá, comunicarei a Vossa Alteza a sua decisão. Tá? Então apareceu o que? Vossa Alteza. É dona, senhora e senhorita? Não, não é. Então, eu não vou crasear. Não recebe crase. Tá? Agora, comunicarei a senhorita a sua decisão? Aí sim. Se fosse senhorita, eu crasearia. Perfeito? Tranquilo? E com relação aqui de concordância, vamos começar aqui pela essa observação que eu coloquei para vocês. Quando o substantivo feminino estiver no plural, então, substantivo feminino, ele estiver no plural, e o artigo feminino estiver no singular, então esse mesmo artigo passará a função de preposição. Automaticamente, se ele é só uma preposição, não usa crase, tá? Porque é só uma preposição. E aí a gente precisa de preposição mais artigo. Então, não falo a pessoas estranhas. Não falo as pessoas estranhas. Esse tem uma relação de concordância perfeita. As pessoas.
Tá tudo concordando, tá tudo bonitinho, né? O substantivo, tá tudo encaixando, tudo certinho. Agora, o primeiro exemplo, não, né? Então, por que eu não craseei? Porque não tem crase ali. Tem uma relação de concordância? Não tem. A gente tem o substantivo feminino no plural e o artigo feminino no singular. Automaticamente, esse a aqui, ele passou a ser apenas uma preposição. A frase está errada? Não está errada, mas ela não recebe crase. Ok? Tranquilo, galerinha? Terminamos aqui. Então, muito obrigado. Como eu disse, tentei correr aqui para a gente ser o mais breve possível, tá? Mas ainda passou aí dos 30 minutos. Agradeço aí a atenção de todos e até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.